Paulo Coelho. Tá aí um nome que faz sucesso. E não é eu que tô falando isso, não. Muita gente fala isso. O mundo inteiro fala isso. Paulo Coelho, para quem não sabe, é o escritor brasileiro mais bem-sucedido de todos. E não é pouca coisa, não. Tenta imaginar o Jorge Amado. Tenta imaginar o Machado de Assis. Agora multiplica isso por muito mesmo. Paulo Coelho já vendeu alguma coisa em torno de 220 milhões de cópias dos seus livros. Os seus livros chegaram até hoje a 81 línguas diferentes. Mas por muito tempo, principalmente quando eu era mais novo, eu ficava imaginando o porquê do Paulo Coelho fazer tanto sucesso. Até porque a sua literatura é um pouco contestada quando a gente compara com os seus equivalentes brasileiros. Mas aqui eu acho que a gente vai conseguir dar a resposta do porquê que o Paulo Coelho é tão conhecido e respeitado no mundo inteiro. Você tá afim de saber por que isso? Então, fica aí. A primeira coisa que é um traço muito marcante do Paulo Coelho em relação aos outros autores brasileiros, pelo menos os mais afamados, é o de que, ao contrário daqueles outros autores que a gente só encontra quando vai prestar um vestibular muito concorrido e os seus livros fazem parte das listas obrigatórias de literatura, como Carlos Drummond de Andrade, o próprio Machado de Assis, Gregório de Matos. Paulo Coelho não está lá, apesar de ser extremamente popular. E isso a gente consegue ter a certeza quando a gente pergunta de Paulo Coelho para um público que não necessariamente é leitor. Todo mundo conhece Paulo Coelho. Paulo Coelho, ele está inserido na cultura popular brasileira de uma forma raras vezes vista. É claro que muitas pessoas podem argumentar que isso se faz por conta da sua parceria nos anos 80 com Raul Seixas na composição de algum dos maiores sucessos desse cantor, né? Mas, no entanto, o que faz ele ser reconhecido como um grande autor? Bom, aqui a gente vai ter que tentar falar de como que se caracteriza a literatura do Paulo Coelho. Como eu já vinha mencionado aqui, os seus equivalentes brasileiros são um pouco mais difíceis de serem lidos. Uma pessoa que tenha pegado nas mãos livros da literatura brasileira densa vai encontrar uma certa dificuldade de leitura, inclusive uma própria dificuldade de interpretação dos fatos, porque muitos deles remontam a romances históricos, aonde o exercício da leitura ele é muito dificultado pela compreensão histórica que é necessária para ter a real dimensão do objeto do romance. E isso é um dos fatores que faz com que o Paulo Coelho seja um autor de razoável facilidade na sua literatura. Porque os livros do Paulo Coelho, eles são muito menos difíceis de serem lidos, em realidade. Porque ele gasta muito pouco tempo com descrições de lugares, ele gasta menos tempo ainda com descrições de paisagem e foca unicamente o seu objeto de escrita nos personagens e nos seus dilemas pessoais. E raras vezes passa disso. São volumes que, propriamente, quando você compara com outros livros brasileiros, eles são muito menos densos em matéria de tamanho. O que isso por si só já atrai outros leitores.
E de que forma que a gente pode caracterizar aqui os livros de Paulo Coelho? Muitas pessoas vão dizer o seguinte: o Paulo Coelho é um leitor é um escritor de autoajuda. Mas basta você ler um livro de autoajuda e ler um livro do Paulo Coelho que você vai ter a dimensão do quanto que essa opinião é equivocada. Na realidade, os livros de Paulo Coelho, eles habitam em um cenário de ficção, porém, trazendo junto da sua narrativa parábolas de fácil compreensão. Quando nós falamos de parábolas, geralmente nós fazemos uma associação, no primeiro momento, com passagens bíblicas. Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela trabalha muito com parábolas. E quem já teve também o trabalho de ler as passagens do Novo Testamento, vai perceber que as parábolas facilitam muito a compreensão, principalmente daquele leitor que não é habituado com os desafios de uma leitura mais densa. E é aí que o Paulo Coelho vence. Isso torna a sua literatura mais fácil, agrega maior público, juntamente com a falta de dificuldade da sua literatura. E isso coloca os seus livros onde? Em um limbo existencial dentro dos gêneros literários. Mas ainda assim, é muito possível que você esteja me perguntando o seguinte: tá, tudo bem, aqui você consegue dizer que a literatura do Paulo Coelho ela é mais simples quando comparada com os outros autores brasileiros, certo? Certo. Mas isso explica o sucesso dele fora do Brasil? Não. De fato, isso sozinho não explica, porque se nós formos fazer uma análise comparativa aqui, a maior parte, a esmagadora parte dos autores é muito mais simples de ler do que um clássico brasileiro. Disso não há dúvida. Mas o que traz esse sucesso ao Paulo Coelho? De uma maneira bastante simples e direta. O sucesso do Paulo Coelho é intimamente e diretamente relacionado com a falta de identidade brasileira de suas obras. Um simples exercício de comparação. Se um leitor não brasileiro colocar nas mãos um livro, por exemplo, do Jorge Amado, ainda que o escritor, ainda que o autor não lhe seja revelado, é muito claro que ao longo da narrativa, quem lê vai saber objetivamente que se trata de um livro que se passa no Brasil. Porque vai falar de costumes brasileiros, às vezes costumes regionais, com dialetos regionais, uma identidade nacional muito clara. E isso geralmente é encontrado nas outras obras brasileiras também. Porém, quem pegar um livro do Paulo Coelho para ler vai ter a sensação oposta a isso. E eu digo isso por experiência. Porque quando eu li o primeiro livro do Paulo Coelho, que foi o Alquimista, que eu li, eu ainda era adolescente, eu tive uma impressão bastante diferente com aquilo, porque eu sabia que eu estava lendo um livro de um brasileiro, mas que se passava em outro país, que se passava uma parte na Espanha e uma parte em países do Oriente Médio. E aquilo para mim foi um choque na ocasião. E ao longo dos anos eu fui percebendo que a receita do sucesso fora do Brasil do Paulo Coelho é justamente isso. São livros sem a identidade nacional. A mesma coisa que eu falei agora do exemplo do Jorge Amado, se nós fizermos o contrário, apresentar um livro do Paulo Coelho para alguém que seja, por exemplo, da Alemanha, ou da França, ou da Espanha, ou de qualquer outro país europeu, ou asiático, ou do Oriente Médio, essas pessoas vão ler o livro de um brasileiro sem, às vezes, saber que o autor é brasileiro, porque não existe nenhum tipo de referencial ao costume brasileiro. E isso torna o Paulo Coelho um autor globalizado, um autor sem uma identidade nacional. E isso é algum tipo de pecado? No meu ponto de vista, não. Ele é um autor, é um escritor que deteve assim o seu estilo. E assim
ele conseguiu capitalizar leitores ao redor do mundo de uma forma bastante densa quando comparado com os nossos outros compatriotas daqui. E isso tornou o Paulo Coelho tão famoso. O fato de ser um brasileiro, mas que em momento algum ele cita isso em seu livro. Em nenhum de seus livros. Que na maioria dos casos se passam em paisagens francesas, em paisagens espanholas, em paisagens da Alemanha, que passeiam por toda a Europa, mas que dentro do Brasil isso não acontece. Portanto, a mensagem que o Paulo Coelho nos deixa aqui, ela é bastante clara e até um pouco assustadora. Que talvez a receita para você ser um autor, um escritor brasileiro de sucesso, talvez a receita seja não falar do Brasil